Olá, meu nome é Emerson Rocha de Almeida, sou diretor do Instituto Bíblico Bereia e gostaria de, nessa oportunidade, compartilhar com vocês um trecho das Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, que nos fala sobre a correção que o apóstolo Paulo faz aos coríntios diante do ajuntamento que propõe inicialmente que fossem a ceia do Senhor. No entanto, a reunião que estavam fazendo não refletia o propósito da ceia do Senhor, que também não refletia a prática de vida cotidiana dos coríntios. Pois bem, esse trecho é muito lido nas celebrações da ceia do Senhor, nas igrejas evangélicas. No entanto, muitas vezes passa despercebido que o propósito do texto visa corrigir uma situação equivocada que estava acontecendo na igreja dos coríntios, e que a ceia seria um reflexo desse aspecto negativo que precisava ser corrigido. O apóstolo então inicia o trecho, que é uma continuação do capítulo 10, verso 14 em diante, que interrompido no capítulo 11, verso 2, mas agora retomado o mesmo tema da ceia no capítulo 11, verso 17. Ele diz que nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. O ponto criticado pelo apóstolo é a forma, o ajuntamento dos coríntios que visavam celebrar a ceia do Senhor, mas de fato não estavam fazendo na sua realidade. Portanto, o verso mais à frente, que diz o 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, eles estão fazendo um ajuntamento, uma reunião, que a princípio seria a ceia do Senhor, mas de fato não está se tornando a ceia do Senhor. E por quê? Verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Bem, então o primeiro aspecto que descaracteriza a ceia do Senhor é cada um tomar antecipadamente a sua própria ceia. O modelo da época, os cristãos levavam para a reunião o seu pão, o pão e o vinho, quando tinham condições de fazê-lo. E tudo isso era posto sobre a mesa e então celebrado e repartido entre todos os presentes. Percebe-se no texto uma característica na ceia dos coríntios, é que alguns chegavam atrasados, alguns chegavam depois. Provavelmente estes são os que ficavam sem comer, os que não tinham condições de levar a comida, pois eram escravos, servos, e que não eram senhores dos seus horários e por isso não conseguiam chegar no horário marcado. Mas aqueles que eram senhores dos seus horários conseguiam chegar, levavam a comida, o pão e o vinho, e eles tomavam antecipadamente antes que os outros chegassem. Então, a primeira característica que desqualifica a ceia do Senhor é um comer antecipado sem a presença dos demais, é um comer sem o compartilhamento, sem a partilha. O outro aspecto, ele continua no verso 21, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, na reunião havia os que bebiam demasiadamente e havia aqueles que nada comiam, que permaneciam com fome. No verso 22, ele faz uma pergunta: não tendes porventura casa onde comer e beber? Ele está falando para aquele grupo que leva comida e que tem os recursos e que tem a comida. Vocês devem comer nas suas casas. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Então a gente percebe que há no grupo, coríntio, os que têm e os que não têm. Os que têm, ao comer o que eles levam e deixar os que não têm sem comer, eles envergonham os que nada têm. Uma coisa para a gente considerar importante se isso acontecia na reunião, na ceia, no culto, e no dia a dia, ou seja, se os que tinham comiam o pão que levavam e deixavam os que não tinham condições de levar sem comer, imagine no dia a dia. No dia a dia,
Isso acontecia certamente, pois a ceia refletia aquilo que acontecia no dia a dia. E eles então deixam os que nada têm sem a comida. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E aí o apóstolo traz à memória a última noite de Jesus, a noite que ele foi traído. E ele lembra aos coríntios que o que ele recebeu, que também entregou aos coríntios quando estava entre eles, é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. O que Paulo provavelmente quer trazer à lembrança aos coríntios é o fato de que o Senhor Jesus parte o pão e, após partir, ele diz: isto é o meu corpo. Ou seja, o corpo é o pão partido, é o pão compartilhado. O pão inteiro não caracteriza o corpo de Cristo, mas o pão partido caracteriza o corpo de Cristo. E era justamente o que não estava acontecendo entre os coríntios. Eles não estavam partindo o pão, cada um levava o seu pão e cada um comia a sua própria comida sem partilhar, sem compartilhar com os demais. Então ele diz: o pão se torna o corpo de Cristo quando ele é repartido. Se não reparte, não se torna o corpo de Cristo. Bem, certamente isso é um reflexo do dia a dia de uma igreja que não repartia no culto, dificilmente repartiria ao longo dos dias da semana para aqueles que nada tinham. Então, o apóstolo traz à memória dos coríntios a última ceia de Jesus, em que ele reparte o pão. O objetivo nesse trecho é corrigir o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era a ausência do partir. Os coríntios não estavam partindo o pão, eles estavam comendo os seus próprios pães sem repartir. E Paulo diz: isto não é a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor caracteriza-se pelo repartir. Jesus parte o pão, e isso sim é a caracterização da sua ceia. Mais na frente, ele vai dizer que há uma razão pela qual muitos estão fracos, doentes e já morreram alguns. E por que estão fracos? Quem é que está fraco? Quem é que está doente? E quem já morreu? Certamente não está falando de um juízo de Deus sobre os coríntios que não repartem o pão, mas ele está descrevendo um fato que acontece com aqueles que nada têm e que não recebem na ceia o pão partido, muito menos nos outros dias da semana, nas outras atividades da igreja. Eles então ficam fracos, eles ficam doentes e eles morrem. Creio que o apontamento dessa caracterização de fraqueza, doença e morte é uma caracterização daqueles que não recebem o pão, daqueles que nada têm e que não recebem o pão, não recebem o partilhar do pão e por isso estão nessa condição de fraqueza, doença e morte. Mas Paulo chama os coríntios para uma atenção importante, para que a igreja, os crentes, não seja condenado com o mundo, porque essa característica é uma característica do mundo, onde cada um come o seu próprio pão e não se importa com a necessidade do outro. Mas ele diz, na igreja não pode ser assim. E por isso, corrige-se para que a igreja não seja condenada com o mundo. O mundo não há esperança, porque o seu coração está longe de Deus. Mas na igreja há esperança de correção e de mudança. Portanto, é muito interessante observar que o ensino de Paulo sobre a ceia do Senhor aos coríntios é um ensino que visa corrigir uma problemática. E esta problemática é apontada nos versos que antecedem o verso 23. E fica claro nesses versos que a problemática era a falta de partilha. Os coríntios não repartiam o pão que tinham, comiam o próprio pão que levava e deixava aqueles que não tinham sem nada. Se isso acontecia em 2, 3 horas de culto, muito mais ao longo da semana e nos outros dias e nas outras horas,
os que nada tinham permaneciam sem nada ter. Portanto, a ceia trazida por Paulo aos Coríntios, o memorial da ceia trazido por Paulo aos Coríntios, visa lembrá-los de que uma característica importante da ceia é o repartir o pão com quem não tem, e o que não estava acontecendo entre os coríntios era exatamente isso. Um abraço, que Deus abençoe.